Olá, galerinha do nono ano. Aqui quem fala é a professora Maiara Santos e na aula de hoje nós vamos estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um conflito que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. Bom, gente, temos que relembrar o contexto do capítulo anterior que nós estudamos, né? Aquele contexto ali da década de 30, em que alguns países europeus estavam ali dentro de governos totalitários, né? Principalmente o governo nazista na Alemanha, liderado por Hitler, e o governo fascista lá na Itália, governado por Mussolini. Na Alemanha, Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras da história da humanidade. Livros proibidos eram queimados, democratas e comunistas eram demitidos, aos judeus eram impostas várias proibições e uma forte perseguição. A Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1936. Nesse mesmo ano, por pressão de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Nesse contexto, principalmente esses dois países iniciaram ali um período de tentativa de expansionismo, né, de práticas imperialistas. Em 1935, a Itália confirmou suas intenções imperialistas ao invadir a área que corresponde à atual Etiópia, na África. E em 1936, os nazistas ocuparam a Renânia, região que ficava entre a França e a Alemanha. França e Inglaterra nada fizeram. Encorajado, Hitler aliou-se a Mussolini e juntos entraram na Guerra Civil Espanhola. Hitler e Mussolini solidificaram uma aliança formando o eixo Roma-Berlim, bloco político e militar. Além de Alemanha e Itália, outro país que também estava ali, né, iniciando as suas práticas imperialistas era o Japão. No início do século XX, o Japão já era a única potência industrial de toda a Ásia. Com ambições de ampliar seus mercados e áreas de influência, transformou-se em um país imperialista, ocupando em 1931 o território da Manchúria, que era pertencente à China, uma área rica em minério de ferro e solos férteis. Já que não sofreu nenhum tipo de impedimento por meio da Liga das Nações, em 1937 ocupou boa parte da China. Então aí estava feita essa aliança do eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Itália, Alemanha e Japão. Os governos totalitários da Alemanha, da Itália e do Japão conseguiram impor às suas respectivas populações uma disciplina social severa, direcionando seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Ou seja, esses países eles estavam cada vez mais investindo em militarização, fortalecendo seus exércitos, né, e realizando práticas imperialistas, invadindo alguns outros territórios. Bom, gente, a Segunda Guerra Mundial ela costuma, né, ser dividida em duas fases. A primeira fase foi de 39 a 45, foi ali no período em que o eixo Roma, Tóquio, Berlim ficou, né, mais por cima, né? A guerra estava sob o controle deles. A ofensiva nazista, principalmente ali com a Blitzkrieg, que era a guerra relâmpago, né? Que ele atacava ao mesmo tempo por céu, por terra, né? E a segunda fase, que foi ali marcada pela resistência dos aliados, marcada pela mundialização do conflito com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, e a formação de dois grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. A guerra terminou com a vitória dos aliados, mas vamos ver como foi que se deu o desenrolar dessa guerra. A gente tem aqui alguns países que integraram o eixo, né? Originalmente você tinha Alemanha, Japão e Itália, mas depois teve a entrada de outros países, como Romênia, Hungria e Bulgária. E os aliados, né? Onde inicialmente estavam o Reino Unido e França, depois entrou a União Soviética, Estados Unidos, China. O próprio Brasil também vai lutar na guerra ao lado dos aliados. Mas vamos lá, como foi que se deu de fato o início da guerra? Né? Ali, em 1938, a Alemanha anexou, né, a Áustria com 90% de aprovação do povo austríaco, o que comprovou a popularidade do nazismo na Áustria. Né? Em seguida, ele procurou anexar a região dos Sudetos, que era pertencente à Tchecoslováquia, onde viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Foi realizada uma conferência em Munique para tentar resolver essa questão, onde participaram dessa conferência a Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Curiosamente, a Tchecoslováquia não foi convocada. Os franceses e os ingleses concordaram com a anexação dos Sudetos ao território alemão.
No ano seguinte, os alemães invadiram a Tchecoslováquia, desrespeitando o que foi combinado em Munique. Ou seja, ali em 38, em 39, a Alemanha já tinha anexado vários territórios e os países, né, os outros países da Europa, principalmente Inglaterra e França, eles não fizeram nada. Resolveram não buscar um novo conflito e deixaram que Hitler realizasse as suas pretensões imperialistas. Eles não reagiram diante da ameaça nazista, não queriam criar problemas com a Alemanha, protestavam apenas verbalmente, pois acreditavam que o socialismo soviético era o verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental. Então, você vinha ali de um contexto em que havia ocorrido a Revolução Russa, né, a implantação do regime comunista na Rússia, e os países ocidentais eles acabaram se preocupando mais com esse medo do comunismo, com esse medo do comunismo soviético se espalhar pela Europa, principalmente pós-crise de 29, que foi a maior crise já enfrentada pelo capitalismo, e acabaram deixando a Alemanha, né, livre, não tomaram nenhum tipo de atitude em relação à expansão imperialista que a Alemanha estava realizando. Isso é chamado de política de apaziguamento. Já em agosto de 39, final de agosto de 39, poucos dias antes do início da guerra, né, o Hitler se reuniu com Stalin, né, e assinaram, né, um pacto de não agressão, decidiram ocupar e dividir a Polônia. Lembrando que Stalin ele era ali o presidente do Partido Comunista, ou seja, o governante máximo da União Soviética. Na verdade, não foi um acordo, foram dois. O primeiro, público, estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos e nem apoiariam um terceiro país que o fizesse. O segundo, um protocolo secreto, demarcava zonas de influência no leste europeu, significando na prática imediata divisão entre eles do território da Polônia. A aliança desnorteou comunistas no mundo inteiro, ou seja, a Segunda Guerra Mundial ela vai se iniciar ali oficialmente no dia 1º de setembro de 39. Poucos dias antes, o Hitler e o Stalin assinaram esse pacto de não agressão. E, secretamente, também combinaram de dividir ali o território da Polônia entre eles. Então, em 1º de setembro de 1939, os alemães invadem o norte da Polônia. E depois os soviéticos ocupam o leste. A Inglaterra e a França reagiram, declarando guerra à Alemanha. Para os europeus, 3 de setembro foi o início da Segunda Guerra Mundial. A gente tem aqui a imagem, né, de soldados aí na invasão à Polônia. Bom, gente, a Segunda Guerra Mundial tem esse nome de mundial porque ela envolveu várias regiões. Embora as principais batalhas tenham ocorrido na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Mas você teve, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos, né, do próprio Brasil e de alguns outros países americanos que também participaram do conflito. Por isso, como envolveu países de vários continentes, é chamada de Segunda Guerra Mundial, né? Mas as principais batalhas ocorreram mesmo na Europa, no norte da África e no Extremo Oriente. Bom, gente, a guerra começou com a famosa Blitzkrieg, a chamada Guerra Relâmpago. A Blitz era uma estratégia de guerra alemã que combinava ao mesmo tempo a Força Aérea, que era a Luftwaffe, divisões de tanque blindadas, os Panzers, e tropas de infantaria. Essa estratégia de guerra foi um sucesso. A Polônia resistiu 27 dias, a França caiu em apenas 20. Entre 9 de abril e 14 de junho de 1940, a Alemanha invadiu e conquistou territórios de 5 países da Europa: Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e França. Aqui a gente tem imagens do exército alemão desfilando com seus panzers em Paris em 1941. Para os alemães, agora, restava a Inglaterra, que ofereceu uma certa resistência. Já no Oriente, Japão e Estados Unidos eram duas potências imperialistas que dispunham territórios, e áreas de influência no Oriente, o que tornava iminente um conflito armado, ou seja, esses dois países tinham áreas ali de dominação, áreas colônias, bem próximas. Então, isso que alimentou esse conflito entre esses países. Mas até então, os Estados Unidos não estavam participando da guerra.
Porém, no dia 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou uma base militar norte-americana de Pearl Harbor, que ficava no Havaí. Os Estados Unidos reagiram, né, declarando guerra ao Japão e entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Enquanto isso, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no Extremo Oriente, como Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. Ou seja, o motivo oficial pelo qual os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial foi o ataque japonês, né, à base militar de Pearl Harbor. A gente tem aqui imagens, né, do encouraçado USS Arizona, adernando em chamas após ser atingido por uma bomba japonesa durante o ataque a Pearl Harbor. Nesse ataque a Pearl Harbor, milhares de soldados americanos morreram, então também os Estados Unidos perderam bastante material bélico que eles armazenavam naquela ilha, então foi o fato decisivo para que o Congresso americano aprovasse a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O que foi ali o início da virada dos aliados, né, frente à ofensiva alemã. Então, gente, sabe aquele pacto de não agressão que os alemães assinaram com os soviéticos? Então, esse pacto ele não foi, digamos assim, muito bem cumprido, né? Os alemães tentaram ali conquistar a Inglaterra, porém a Inglaterra ofereceu muita resistência, então eles partiram para tentar invadir a União Soviética. Né? Os alemães eles tinham um verdadeiro ódio pelos comunistas e também tinham interesse no minério nos minérios e no petróleo existentes no território soviético. Assim, Hitler traiu o Pacto de Não Agressão e ordenou a invasão da União Soviética em 1941. Os soviéticos, por sua vez, adotaram a tática da terra arrasada, né? Que eles recuavam e saíam destruindo tudo pelo caminho para que não deixassem nada de útil ao inimigo. Assim, eles ganhavam tempo para reorganizar as suas forças e contra-atacar. Até então, o exército nazista, né, ele era visto quase como que invencível, né? Ainda era muito temido, né? Porém, a partir dessa invasão dos alemães na União Soviética, isso começou a mudar, né? Os alemães começaram a perder algumas batalhas, uma das mais famosas delas foi a Batalha de Stalingrado, né? A maior batalha da Segunda Guerra Mundial foi travada por nazistas e soviéticos na cidade de Stalingrado, na União Soviética, e durou de novembro de 42 a fevereiro de 43. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. Foi uma batalha extremamente sangrenta, né? Os soviéticos eles venceram, mas com um alto custo de vida, milhões de pessoas mortas, né? Mas aí meio que caiu aquele mito do exército invencível, né? Viu-se que o exército nazista não era invencível e isso deu uma certa fortalecida nos aliados e enfraquecida no eixo. E, principalmente, a partir da vitória em Stalingrado, as tropas soviéticas começaram a marchar em direção a Berlim, abrindo a chamada Primeira Frente dos Aliados. A rigor, mais do que os outros aliados, foi a União Soviética a grande responsável pela derrota dos nazistas. Bom, enquanto que os soviéticos iam ali da União Soviética marchando para Berlim pelo leste, né, no Oriente, os Estados Unidos venceram o Japão na Batalha de Midway e assumiram a ofensiva da guerra. Parte das tropas anglo-americanas, né, tropas de americanos e ingleses, seguiu na contraofensiva na Ásia, enquanto a outra seguiu para o norte da África, onde venceu os nazistas e reassumiu o controle do Mediterrâneo. Partindo da África, as tropas abrem uma segunda frente de luta contra o eixo e partem para libertar a Itália, onde os próprios fascistas forçam Mussolini a assinar um acordo de paz. Mussolini, porém, procura estabelecer um governo fascista no norte da Itália. Os italianos, com a ajuda dos aliados, libertam Roma do poderio nazifascista. E em 45, Mussolini acaba capturado e morto, né, pela resistência popular italiana. Como vocês podem ver aí nessa belíssima imagem que a história nos proporciona, né? Na esquerda, os corpos de Nicola Bombati, Mussolini, Clara Petacci, Alessandro Pavolini e Achille Starassi, expostos na Piazzale Loreto, em Milão, em 29 de abril de 1945. Então, ali a Itália ela já estava fora do jogo, só faltava derrotar Alemanha e Japão. Então, assim, o dia
né, do início ali da marcha dos aliados rumo a Berlim também, né? Em 4 de junho de 44, no chamado Dia D, os aliados abriram a terceira frente de guerra, dessa vez contra os nazistas, né? Desembarcaram na Normandia, no litoral da França. As tropas aliadas usavam o dia D como um código para se referir à data da ocupação, para evitar que os alemães identificassem, né? E em agosto de 44, Paris foi libertada do domínio nazista. As tropas anglo-americanas marcharam então em direção a Berlim. Então a gente vê aqui algumas imagens, né, do desembarque das tropas aliadas na Normandia, na França, no dia D. Então, assim, nesse momento, os alemães eles já estavam basicamente cercados. De um lado vinha a ofensiva soviética e de outro lado vinha os aliados ali do exército americano, do exército inglês e também de alguns outros países, Canadá e etc., que se envolveram também no conflito. Um dos países que também tiveram importante participação na Segunda Guerra Mundial foi o Brasil, né? O Brasil recebeu o financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina de Volta Redonda, então comprometeu-se a apoiar os aliados, fornecendo borracha e minério de ferro. Já a Alemanha, por sua vez, reagiu a essa colaboração, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Em 31 de agosto de 42, o presidente Getúlio Vargas decidiu declarar guerra às potências do eixo. Em 44, partiram as primeiras tropas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em torno de 25 mil soldados brasileiros participaram de batalhas na Itália e se saíram vencedores, né? Esse aqui é o símbolo, né, o emblema da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que é uma cobra fumando. O símbolo da FEB é uma cobra fumando porque naquela época dizia-se que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Isso foi um dito que se popularizou na época. Então, como o Brasil entrou na guerra, a cobra fumou, né? O símbolo da FEB é a cobra fumando por esse motivo. Aqui uma foto, né, da companhia do 3º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Né? Eram os chamados pracinhas, que foram ali ajudar a libertar a Europa, né, dos terrores do nazismo e do fascismo. Até hoje, né, ainda existem muitos soldados brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial vivos, eles são considerados heróis de guerra, né, e são super respeitados dentro do exército. Bom, a essa altura, a derrota alemã já era uma questão de tempo, né? Em abril de 1945, a Alemanha já encontrava-se em uma situação desesperadora. O eixo estava caindo aos pedaços e sua capital, Berlim, estava sendo cercada pelas tropas soviéticas. O ataque a Berlim começou com o avanço dos soviéticos contra a posição defensiva dos alemães nas colinas de Silão, em 16 de abril de 1945. No primeiro dia desse ataque, aconteceu também um dos mais pesados bombardeios de toda a guerra, quando os soviéticos lançaram cerca de 1.236.000 bombas sobre os alemães. A rendição oficial do país aconteceu no dia 2 de maio de 1945. Com a derrota na guerra, a Alemanha foi ocupada pelos aliados e dividida entre eles em várias zonas de influência, e a cúpula do Partido Nazista enfrentou as acusações pelos crimes cometidos durante a guerra, sobretudo o genocídio contra os judeus, no chamado Holocausto. Vendo que a sua derrota era iminente, né? Hitler, junto com sua mulher, cometeu suicídio em 1945. A maioria dos relatos históricos afirmam que Hitler teria se suicidado para não ser capturado pelos aliados. Porém, existem outras hipóteses, como a de que ele teria sido morto quando o prédio onde estava escondido foi bombardeado, ou mesmo que teria fugido para um país na América do Sul. Mas isso são mais teorias da conspiração mesmo, porque realmente, né, o Hitler ele cometeu suicídio junto com sua mulher, né? A guerra, então, acaba na Europa, mas ainda não termina totalmente, porque ainda faltava o Japão, né? Os aliados já tinham derrotado os italianos e os alemães, mas faltava ainda o Japão. Então, gente, enquanto isso, no Oriente, o Japão seguia resistindo ao avanço norte-americano. Para apressar a rendição dos japoneses e demonstrar para o mundo seu potencial bélico, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas no Japão. Uma na cidade de Nagasaki e outra na cidade de Hiroshima.
as duas únicas vezes em que bombas atômicas foram efetivamente utilizadas em guerra. Em 2 de setembro de 45, o Japão assinou a sua rendição. Né? Esse foi o efeito, né? Esse foi o fato que marcou oficialmente o final da Segunda Guerra Mundial. Aqui à direita a gente tem a imagem da Fat Man, né? A bomba nuclear que foi usada em Nagasaki, e a gente tem imagens aqui do ataque de bomba nuclear realizado em Hiroshima 2 dias antes. Bom, gente, ao final da guerra, o saldo, né, de mortes foi trágico. Estima-se que mais de 50 milhões de pessoas, entre civis e militares, tenham morrido na Segunda Guerra Mundial, principalmente soviéticos, cerca de 18 milhões de soviéticos, 5,8 milhões de poloneses, 4 milhões de alemães, 2 milhões de japoneses, né, fora os ingleses, italianos e americanos. Né? Então, foi a guerra mais sangrenta e mortal, né, que a humanidade já viu, principalmente devido ao fato de, né, ser uma guerra mais moderna, então que já dispunha de bombardeios aéreos, né, de tanques de guerra, de armamento muito mais moderno e, infelizmente, também da bomba atômica. Então, com isso, a Segunda Guerra Mundial se tornou o conflito armado mais violento e mortal da história da humanidade. No capítulo passado, nós vimos que uma das principais características do nazismo era o antissemitismo, né? Ou seja, a aversão, o ódio e a perseguição aos judeus, né? E na Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha elevou isso até o último limite possível, se é que se pode dizer que isso respeitou algum tipo de limite, né? Na Segunda Guerra Mundial, os judeus eles começaram a ser enviados para campos de concentração. Eles eram mantidos e presos dentro desses campos, massacrados, torturados, obrigados a trabalhos forçados, exterminados coletivamente em câmaras de gás, usados como cobaias em diversas e cruéis pesquisas científicas. Essa imagem são de trabalhadores escravos no campo de concentração Buchenwald, perto de Jena. Muitos morreram de desnutrição quando as tropas americanas da Divisão 80 entraram no acampamento. Ou seja, né, esses campos de concentração eles só foram descobertos mesmo quando a guerra acabou. É óbvio que durante a guerra existiam rumores, mas muitos não acreditavam, achavam que era exagero. Mas quando a guerra terminou, que os alemães de fato perderam, esses campos começaram a ser encontrados pelos soldados aliados e o mundo inteiro viu os horrores, né, que foram protagonizados nesses locais. Estima-se que de 6 a 7 milhões de judeus tenham sido exterminados nesses campos de concentração. Esses campos de concentração eles já existiam na Alemanha há alguns anos. Porém, lá em 1942, os nazistas eles decidiram exterminar todos os judeus, no que eles chamavam de solução final. Né? Então, surgiram aí também os campos de extermínio. Prisioneiros de toda a Europa foram levados para esses campos. Além de judeus, também havia ciganos, eslavos, religiosos que se recusavam a prestar serviços militares. Prisioneiros famintos, quase mortos de fome, colocados em campos de concentração em Benz, na Áustria. E Benz era um campo subordinado ao campo principal, Mauthausen, perto da cidade de mesmo nome. O acampamento foi supostamente usado para experimentos científicos. Ele foi liberado pela divisão de 80. Bom, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas leiam, pesquisem, é um tema bastante interessante. Qualquer dúvida, vocês falam com o seu professor e até a próxima aula.